Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar novamente aqui em nosso canal para transmitir boas reflexões da Palavra de Deus, desta feita dando continuidade à nossa série de reflexões baseadas em textos bíblicos, versículos bíblicos, onde temos entendido que é uma maneira e uma forma como chegar até o seu coração, lhes trazendo uma palavra que sirva de edificação para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. De uma forma muito especial, quero mandar um abraço para um dos nossos inscritos do nosso canal, que é a nossa irmã Dejane Araújo, que nos fez uma solicitação para que explicássemos um versículo, na verdade são 3 versículos da palavra de Deus encontrado no livro O Evangelho de Jesus, que escreve João, capítulo de número 12, versículo de número 38, 39 e versículo de número 40. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor encontrado nesse texto, em João capítulo 12, versículo 38 ao versículo de número 40, que diz o texto sagrado assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. No versículo 40 diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Aqui nós temos uma palavra extraordinária, porque o contexto deste versículo está falando de um grupo de gregos que procuravam ou procuraram ouvir o Messias, ouvir o Mestre. E o texto afirma que quando eles procuraram por intermédio de Filipe, um dos seus apóstolos, foi-lhe levado à presença de Jesus e Jesus estava fazendo um sermão. Jesus também estava curando naqueles momentos, ou naqueles dias, ou naquele momento. E eles procuraram de ouvir o Mestre, mas com intenções em seus corações de forma diferente, como deveriam de fato ouvir. O texto afirma que o Senhor Jesus mostrou-lhes de que aquele que ouvisse o Evangelho, aquele que eles ouvissem as suas palavras, essas pessoas andariam na luz, essas pessoas estariam enxergando na escuridão dos seus pecados. A mensagem de Jesus, o contexto destes versículos, mostra que Jesus está pregando para alguns gregos que foram com intenções diferentes ao lhe ouvir, ao lhe abordar sobre determinado assunto que Jesus estivesse ali fazendo, como de fato ele estava mencionando sobre a luz. E aí você percebe que Jesus, no desenrolar do seu sermão, houve um momento em que o Senhor Jesus afirma nos versículos 35 em diante, ele diz: disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco. Jesus estava falando dele. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tem luz, para que as trevas vos não apanhe, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus estava falando do contexto, da situação daquele grupo que ele procurava. No versículo 34, que o antecede, diz que respondeu a multidão: não temos ouvido da lei que Cristo permanece sempre, e como diz tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Percebe que diante da pergunta ali que é solicitado, percebe que eles não entendem a palavra do Senhor. Eles não compreendem a maneira que Jesus estava falando. Jesus falava muito por parábola e as palavras de Jesus não eram muito compreendidas para o seu tempo, para a sua época e para os seus ouvintes. As pessoas eram impedidas de ouvir a mensagem e de entender, compreender e desta palavra descer ao seu coração para que assim produzisse a fé na pessoa do Filho de Deus na terra. Então, no versículo 37, diz o seguinte:
No versículo 36, enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas lhe disse Jesus. Então Jesus aplica esta palavra. E quando Jesus dá esta palavra, o texto diz que ele se retira daquele local. No versículo 37 diz, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criram nele. Então percebe que, embora que além do sermão, além das parábolas, além da mensagem dita pelo Messias, ainda que ele produzisse ou viesse fazer vários milagres, eles não creriam na pessoa de Jesus. Aqui mora exatamente as explicações para os versículos que foram solicitados, que é o versículo de número 38, porque para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Percebe que a mensagem do profeta Isaías faz alusão ao momento agora dos versículos anteriores, presenciais ali na vida de Jesus, que as pessoas não criam na mensagem de Jesus. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava pregando. Eles não conseguiam compreender as palavras do Mestre, porque as palavras dele, em forma de parábolas, de forma direta, eles não entendiam. E até porque no versículo posterior vai dar uma percepção interessante. Por quê? Porque no versículo posterior vai dizer o seguinte, por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e os cure. Aqui você percebe que quando Jesus está no seu apogeu dos seus sermões, do seu ministério evangelístico, na sua mensagem poderosa, percebe que há um grupo de pessoas ali no meio dos fariseus, exatamente nas cidades próximas, principalmente em Cafarnaum. Você vai perceber que eles conseguiram atribuir o ministério de Jesus, a cura que Jesus fazia, os grandes milagres que Jesus fazia, eles conseguiram atribuir a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Percebe que Satanás conseguiu infiltrar na mente dos seus ouvintes e eles não conseguiam entender a palavra de Cristo, a luz ali sendo revelada para eles, eles eram impedidos de ouvir. Por isso que a mensagem profética de Isaías consegue ser cumprida com exatidão no ministério de Jesus, de forma vivida, porque Jesus pregava e eles não entendiam o que Jesus estava falando. Ainda hoje acontece da mesma maneira. As pessoas não conseguem ouvir o Evangelho e compreender para que desçam em seus corações e de forma entendida nas revelações de Deus, compreendam para uma vida prática baseada nas Escrituras. Tudo por quê? Porque Satanás vai fazer de tudo para que as pessoas não ouçam o Evangelho, não ouçam a palavra de Deus, porque ele sabe que se as pessoas ouvirem a palavra de Deus, essas pessoas serão libertas da sua escuridão, da sua vida de pecado e, obviamente, sairá das trevas para a maravilhosa luz da pessoa de Jesus Cristo e terão uma vida progressiva, cheia de graça, cheio de grandes milagres em sua vida. Por isso o texto confirma dizendo que o que mesmo que acontece com Jesus também aconteceu com Moisés. Por quê? Porque no versículo diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor foi revelado para o povo de Israel, saindo do Egito, e a mão poderosa de Deus foi manifestada para o seu povo de forma poderosa e mesmo assim conseguiram mexer com a estrutura de Moisés porque não criam em Moisés. Moisés, um tipo de Cristo,
O braço do Senhor aqui é tipificado pelo poder do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo chega a mencionar dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus, representando que nós temos o poder do Evangelho, o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Mas fique sabendo, o mesmo que aconteceu com Jesus também acontecerá conosco. As pessoas serão engordadas, serão envenenadas, serão atribuladas pelo inimigo de nossas almas, e eles não deixarão que essas pessoas entendam a palavra de Deus. Para que você compreenda melhor, também temos lá a passagem do semeador que saiu a semear. Ali, quando estava semeando, ali nós temos diversos corações. Fica aqui uma dica para você. Que Deus continue te abençoando, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Um abraço aí para a nossa inscrita, a irmã Dejane Araújo. Que Deus continue te abençoando e Deus abençoe todos os nossos inscritos. Compartilhe esse vídeo, mande mais para os seus irmãos e amigos de vida. Compartilhe esse assunto tão maravilhoso para este momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ajude. Um forte abraço em o nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.